filho de Abraão, que é uma linguagem figurada para dizer que ele estava ali junto com Abraão, sendo consolado por Abraão, mas em paz, gozo e alegria. E de lá em tormento, nas chamas do inferno, sendo consumido por aquelas chamas, sendo atormentado pelas chamas, segundo o que a Bíblia diz ainda, existem os vermes e coisas horrendas que a Bíblia relata sobre o inferno e o tormento eterno. De lá ele gritava para Abraão dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo dele em água e venha aqui molhar a minha língua, porque só uma gotinha já vai refrescar esse tormento que eu estou passando. Devia ser algo pavoroso. E Abraão respondeu a Lázaro: filho, não dá nada, não dá para fazer nada agora nesse momento. Você está aí e nós estamos aqui, e entre nós existe um abismo de separação. E ele pedia ainda: mas então mande que Lázaro volte e avise meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Lázaro disse: olha, eles tinham os profetas, eles tiveram a Moisés, eles têm aos profetas e têm a Moisés, ou seja, as leis e tudo que estava escrito anunciando que tudo aquilo seria real depois da morte. Então, Abraão lhes, falou a eles assim, que o escutem, ou que eles escutem a esses que ainda estão falando da verdade. Naquele momento, Jesus termina dizendo que o inferno era um lugar real e por demais tenebroso, como foi essa história. Agora, em Marcos capítulo 43 e 48, Jesus, ainda numa outra referência ao inferno, ele disse: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Claro que isso é uma linguagem figurada. Jesus jamais teve a intenção de dizer que nós deveríamos arrancar o nosso olho, ou arrancar a nossa mão direita, ou arrancar o nosso pé. Ele apenas estava fazendo uma alusão de que se nós incidimos num determinado pecado, ele disse que era melhor que nós arrancássemos isso de nós. E usou a linguagem figurada de um olho, de uma mão, de um pé. Então ele disse: é melhor que tu entres na vida eterna com um olho só, do que com os 2 olhos seres lançado no inferno. E ele termina dizendo assim: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E ele repetidas vezes falou isso, depois de cada vez que ele falava: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança fora, porque é melhor que entres no gozo do eterno com apenas um olho do que com 2 seres lançados no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo é eterno. Depois ele repete. Olha, Jesus repetia porque ele queria que ficasse gravado na mente daqueles que estavam com ele. E Jesus não estava falando de algo que fosse invenção. Deus havia criado o inferno. E eu chego lá já, no próximo item, que diz que Deus criou o inferno não para nós, os humanos. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Em Mateus 25 e 41, quando Jesus contava uma outra parábola também, ele disse aos discípulos que no final, quando Deus estivesse julgando essas pessoas, ele diria: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, aqueles que forem rejeitados por Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está aqui, amigo. Não foi preparado para você nem para mim. Foi preparado para o diabo e seus anjos, porque Deus, quando expulsou a Satanás dos céus, porque ele pecou e ele desobedeceu, ele se rebelou, ele se orgulhou, ele quis ser mais do que Deus. Deus imediatamente expulsou ele de lá e preparou a sentença, o inferno. Agora, a Bíblia também diz que qualquer um que rejeitar já está condenado. Em João 3, 17 e 18 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus falando, a palavra de Deus falando, perdão: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós estamos chegando lá, amigo. Eu acho que você já mais ou menos está entendendo o ponto. Jesus é a salvação oferecida por Deus. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 João 4:14: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é maravilhoso, amigo. Ele está falando contigo nesse momento. Em João 14:6, disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Agora observe, amigo. A palavra de Deus, ela é letra. Mas quando você escuta o que a palavra de Deus fala, o Espírito de Deus vem e transforma essa letra em vida dentro de você. Eu tenho certeza que se você esperou até agora, o Espírito de Deus está falando no teu coração. Mas eu queria te confortar com o seguinte: Deus sofre a um nível por demais profundo, porque Ele sabe que se nós não escolhermos direito, nós seremos lançados no inferno. E isso entristece a Deus, a um ponto que Deus se sente impotente, porque Deus colocou em você e em mim uma coisa por demais sublime chamado livre-arbítrio. Se nós escolhermos de forma correta, nós vamos ser beneficiados pela nossa escolha, porque nós usamos de uma mente sã e de um são juízo, por assim dizer. Eu estou tendo um pouquinho de problema aqui com o meu vocabulário no português, mas obrigado pela sua paciência. Então, eu te diria assim, olha, o último item que eu queria abordar com você: o céu, em última análise, é a suprema recompensa por toda a eternidade. E Deus te oferece isso através de Jesus. Diz assim em João 14:2. Jesus, numa ocasião, falando com os discípulos, disse: Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei outra vez, para que aonde eu estiver estejais vós também. Jesus quer te levar para o céu. Ele não quer que você vá para o inferno. Em Apocalipse 21:4 diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amado amigo, amada amiga, Deus está falando contigo e Ele quer que você escute a voz dEle. Eu te diria, agora é de mim, não vá para o inferno. Não deixe para chegar na última hora da tua vida, para, quem sabe, chegar à conclusão triste e trágica, porque se você morrer sem Deus, você vai ser lançado no inferno. E eu fiz uma seleção bastante grande aqui de uma pesquisa que eu havia feito de alguns vídeos no YouTube, que eu gostaria que você, se quiser, você pode olhar no YouTube alguns testemunhos ainda mais dramáticos do que o meu, porque, veja bem, seria muita pretensão minha dizer assim: olha, Deus me deu algo único. Não. Deus, na realidade, está dando essa oportunidade, trazendo essa revelação a muita gente ao redor desse planeta inteiro. A uns, Ele está dando visões, a outros Ele está falando como falou comigo, a outros Ele está permitindo que morram, mas Ele está no controle, e a pessoa morre, o espírito sai e vai ao inferno. E volta, porque Ele assim determinou. Então, eu te mencionaria alguns vídeos que você poderia olhar. Agora, eu vou te dar um aviso também de amigo. Quando você for olhar, você sabe que a internet está impregnada de lixo. Você pode clicar para olhar um desses vídeos, imediatamente o inimigo que quer te arrastar para o inferno, ele vai botar um vídeo de pornografia, um vídeo de coisas imorais. Não toca nessas coisas. Deus quer te limpar, Deus quer te purificar, Deus quer te dar gozo, vida, paz e alegria. E o diabo, por outro lado, oferece os deleites desse mundo. Mas Deus está te chamando para algo especial hoje. Então, um dos vídeos que eu gostaria de mencionar se chama Revelações do Inferno, ou no inglês está assim, To Hell and Back. Quem escreveu, quem editou, quem preparou esse material foi um doutor, Dr. Maurice Rawlings. Maurício Rawlings.
Ele é um médico do setor de emergência de um hospital e ele presenciou vários casos de pessoas